Olá, meus queridos do sétimo ano. Agora vamos falar sobre a atividade número 12, ou atividade da semana 12. Falar sobre educação religiosa. E o tema de hoje é a liderança religiosa, o patriarca ortodoxo. O que é isso, professor? A igreja cristã, ela não tem somente duas tradições. A católica romana e a protestante, a evangélica. Não. Ela tem várias outras tradições, certo? E uma dessas tradições é a tradição ortodoxa, que é um tipo de cristianismo diferente daquele que nós temos o costume de ver que são próximos a nós, que é o católico e o protestante, tá? É o tipo de cristianismo que é predominante no Oriente, na Ásia principalmente, no continente asiático principalmente, tá? Que é o chamado de catolicismo ortodoxo. Ortodoxo é uma palavra que tem o significado de original, certo? O mais fiel, o primeiro, ou seja, igreja ortodoxa quer dizer a igreja fiel. A igreja fiel às suas origens. A igreja com a mensagem original. É basicamente isso, tá? E a liderança da religião da igreja cristã ortodoxa são os patriarcas. Isso é uma alusão aos 12 patriarcas do judaísmo, né? Abraão, Isaac, Jacó, aquela turma toda, Moisés, né? Aquele povo todo lá, tá? Então, nós vamos conhecer um pouco dessa religião cristã ortodoxa e de sua liderança, tá? Beleza, então. Percebam, gente, essa é uma igreja ortodoxa, parece uma casa de boneca de tão bonito, né? De tantas cores, né? Mas essa é a Catedral de São Basílio, que fica em Moscou, na Rússia. Parece uma casa de boneca, né? Mas não, é uma igreja cristã. Diferente das igrejas cristãs que nós podemos ver hoje. Uma igreja dessa forma assim causaria um escândalo aqui, desculpa, no Brasil ou em outros lugares do Ocidente, né? Eu trouxe essa foto para mostrar a vocês, para justamente ratificar essa questão cultural, da cultura diferente, certo? Embora se fale da mesma religião que é a cristã, mas as características são totalmente diferentes, porque estão inseridas, foram criadas em contextos diferentes, certo? A cristã ortodoxa foi criada, surgiu no Oriente, que tem uma cultura diferente da nossa. Ah, eles estão errados. Não, são culturas diferentes, certo? Beleza, então. Para nós podermos conhecer um pouco dessa cultura, dessa denominação cristã, nós temos que voltar lá atrás, tá? Esse aqui é o mapa do Império Romano, certo? E o Império Romano, ele basicamente tinha duas capitais. Roma, né, na atual Itália, certo? E Bizâncio ou Constantinopla, na que hoje é Turquia, certo? Hoje não se chama mais Constantinopla, é Istambul, certo? É a cidade de Istambul, na Turquia, certo? Mas lá era Constantinopla, a capital de Roma do Oriente. Roma, o Império Romano tinha duas capitais. Roma do Ocidente, que era Roma, né, na Itália, e Roma do Oriente, que era Constantinopla. Mas, professor, quem é que criou essa outra capital? Quem é que... Constantinopla está ligada a Constantino. Constantino é que vai dar importância para essa região no Império Romano, né? Constantino foi um imperador de Roma, né? E ele vai meio que criar essa Constantinopla, vai criar essa cidade, certo? Que vai receber o seu nome, Constantinopla.
certo? Então Roma, ela durante os períodos finais da sua existência, ela vai ter duas capitais, certo? Roma do Oriente, Constantinopla, e Roma do Ocidente, que é Roma, né? E basicamente você vai ter duas igrejas, né? Porque vão ser igrejas com características diferentes, porque estavam inseridos em culturas diferentes, certo? Né? Essa cultura, a cultura, na verdade, inicialmente a religião cristã, ela vai ter uma mesma cultura, né? Que era a cultura helênica, né? Que vai ser a cultura que vai ser a influência muito forte da cultura grega, certo? Mas após o processo de invasão no século IV e século V, das invasões bárbaras, né, onde os germanos vão invadir toda a Roma ocidental e causar o fim da Roma do Ocidente, dessa parte do Império Romano, certo? A sua capital, a partir das invasões bárbaras, vai se transferir totalmente para Constantinopla. Né? Constantinopla vai se tornar a nova capital do Império Romano. Só que a Igreja de Roma, ela vai continuar em Roma, certo? Ela vai continuar aqui em Roma, né? Só que essa Igreja de Roma, ela vai receber influências da cultura germânica, desses povos que a invadiram, fazendo com que a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla não caminhem para direções diferentes, mas que vão receber culturas diferentes, certo? A cultura que a Igreja de Roma vai receber vai ser uma cultura bárbara germânica, com contribuição forte dos povos que passaram a ocupar essa região aqui, que eram os germânicos, e aqui não. A Igreja de Bizâncio, ou a Igreja de Constantinopla, a Igreja Cristã de Constantinopla, ela vai ficar fiel à cultura grega, certo? E isso vai tornar elas aparentemente igrejas muito diferentes entre si, principalmente na sua arquitetura, na sua cultura, certo? Tanto até que os símbolos são diferentes. A cruz romana é uma cruz de 4 pontas, e a cruz de Bizâncio, certo? É uma cruz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontas, certo? Uma cruz diferente, porque o significado que eles vão construir vai ser diferente, a visão diferente, porque estão em culturas diferentes. E esses dois centros do cristianismo, Roma e Constantinopla, eles vão ter muitas contendas, certo? Muitas contendas de cunho teológico, como por exemplo, a Igreja de Constantinopla vai abolir as imagens, né? Imagens tipo imagens de gesso, né? Aquelas imagens 3D, imagem de gesso, né? Enquanto a Igreja de Roma vai permanecer com essas imagens, certo? Né? Questão sobre o pão asmo, né? O pão da ceia, né? Discussões teológicas. A Igreja de Roma vai falar, não, o pão tem que ser com fermento. A Igreja de Constantinopla vai falar, não, o pão da ceia tem que ser sem fermento, né? Questões teológicas e questões assim, de um modo geral, com pouca importância, né? Então elas terão divergências teológicas, né? Muitas divergências teológicas no decorrer de sua história, certo? Mas vai ter um momento em que essas questões elas se tornarão mais sérias, a ponto das igrejas que estavam ligadas umas às outras elas se separarem, né? Que vai se chamar de o grande cisma.
vai acontecer no século XI, certo? Em que o líder da igreja de Constantinopla, Miguel Cerulário, ele estava fechando igrejas que acompanhavam as orientações de Roma. Eles estavam fechando igrejas em Constantinopla, ali na área próxima de sua influência, que acompanhavam orientações de Roma, como, por exemplo, servir a ceia com pão fermentado, né, com fermento, certo? E Miguel Cerulário, ele passou a fechar essas igrejas. Não, se não quer seguir aquilo que as nossas igrejas aqui do Oriente fazem, se não querem seguir as nossas orientações, então vai ter que fechar. Então vai fechando um monte de igrejas que acompanhavam as orientações romanas de Roma, lá em Constantinopla, lá na Ásia. Diante disso, o cardeal Humberto, com a autoridade do Papa de Roma, vai lá em Constantinopla e fala: Cerulário, olha só, não quero que você faça isso não. Eu quero outra coisa também. Quero que você me ajude aí em umas questões militares e econômicas que Roma lá está passando, né? Roma está para ser invadida, eu quero que você me ajude. E eu quero que você abra as nossas igrejas aí, que você está fechando um monte de igreja aqui, eu não quero não. O Cerulário falou: eu não vou fechar não. Você que se lasque. Cardeal Miguel, então está excomungado. Aí o Miguel Cerulário fala: não, você que está excomungado. Então, um líder religioso de cada linha do cristianismo, um excomungou o outro. E o nome desse evento ficou chamado de o cisma. Vai ser o momento em que as duas religiões vão se separarem definitivamente. Certo? Eles irão se separar definitivamente, seguindo caminhos diferentes, estruturas diferentes. A Igreja Católica, por um lado do Ocidente, que é aqui o Brasil segue, e a Igreja Ortodoxa, e a Igreja Cristã Católica, e a Igreja Cristã Ortodoxa, que influencia a maior parte da Ásia. Certo? Beleza, então. Né, para vocês terem uma ideia das diferenças, né, eu coloquei as duas igrejas, as duas catedrais centrais. A catedral central, catedrais importantes, né, dos dois cristianismos. A Catedral de São Basílio em Moscou e a Catedral de São Pedro ali no Vaticano. Olha só. São arquiteturas totalmente diferentes, frutos de culturas diferentes. Certo? A principal diferença entre essas duas tradições cristãs. Na Igreja Cristã Católica, toda a religião, toda a instituição da igreja, ela tem um único líder, que é o Papa, que é considerado o sucessor de São Pedro, que atualmente é o Papa Francisco, certo? Na Igreja Ortodoxa não existe um grande líder, existem líderes, que são os patriarcas, certo? Que são considerados os descendentes dos apóstolos, os sucessores dos apóstolos, né? Que existem mais ou menos, acho que 7 patriarcados na igreja ortodoxa, né? E cada um se veste de um jeito, né? Tanto eu separei exemplo aí de 3 patriarcas, ó. Cada um se veste de um jeito, certo? Porque os patriarcados, eles são independentes entre si, diferente do catolicismo, diferente do cristianismo católico, que tem uma liderança só, tem uma só influência. O catolicismo ortodoxo não. Eles são independentes, então, portanto, são várias influências, certo? Quem são esses patriarcados, professor? Vamos lá. O Patriarcado de Constantinopla, o Patriarcado de Alexandria, o Patriarcado de Antioquia, o Patriarcado de Jerusalém, o Patriarcado da Bulgária, o Patriarcado da Geórgia, o Patriarcado da Sérvia, o Patriarcado de Moscou e o Patriarcado da Romênia. Cada região tem seu patriarca. Ah, então, professor, esses caras eles se reúnem num colegiado e decidem os rumos da Igreja Ortodoxa? Exatamente. Exatamente, mas cada um patriarcado é independente do outro.
Professor, existem outras tradições religiosas além da tradição religiosa cristã? Existem outras tradições cristãs além das tradições cristãs protestante, católica e ortodoxa? Sim, existe a tradição cristã copta, que fica no Egito, que eu não vou falar, que eu não vou tratar dessa tradição cristã com vocês, tá? Mas é uma das tradições mais antigas do cristianismo. É a tradição copta do Egito, certo? Mas isso é um papo para um outro momento, beleza? Então vamos lá. Nesse texto aqui eu falo sobre a Igreja Ortodoxa, né, o cisma do Oriente, o cisma da Igreja, né, que vai ser aquela excomungação recíproca, vai acontecer em 1054, certo? Aqui eu falo sobre a Igreja Ortodoxa, tá? E nesse quadro aqui, deixa eu trazer para cá, beleza, eu falo sobre as diferenças doutrinárias entre essas duas tradições cristãs, a tradição católica romana e a tradição ortodoxa, né? Em relação à vida pós-morte, a hierarquia, o sacerdócio, liturgia e imagens, tá? Beleza? Vamos para a primeira questão. A primeira questão é muito simples, gente. Aprendemos em nossa aula que em 1054 houve uma primeira grande divisão no cristianismo que ficou conhecido como o Cisma do Oriente. Lembrem que aconteceu em 1054. Foi a primeira divisão forte, importante dentro do cristianismo, tá? Foi o cisma que dividiu a igreja cristã entre igreja católica e igreja ortodoxa. Ah, houve outra? Claro que houve outra. Vai ser a reforma protestante, que vai acontecer já na Idade Moderna, que vai ser uma divisão que vai acontecer no catolicismo cristão e vai se espalhar no mundo, no cristianismo católico, que vai se espalhar no mundo todo, né? Onde vão surgir as igrejas protestantes. Vai ser um outro racha que vai haver no cristianismo, vai ser a reforma protestante, que vai dividir a igreja ocidental em duas: igreja católica e igreja protestante, né? Surgindo aí outras tradições, além da tradição católica, a tradição ortodoxa, vai ter a tradição protestante do cristianismo, certo? Beleza, então. Dividindo a igreja cristã em dois grandes grupos: igreja católica com sede em Roma e igreja ortodoxa com sede em Constantinopla, hoje cidade de Istambul, na Turquia. Identifique as duas sedes no mapa abaixo, ou seja, aonde fica a igreja Roma e aonde fica Constantinopla aqui. Aí vocês podem pintar, certo? Beleza? Pesquisem onde fica Roma e onde fica Constantinopla, atual Turquia, e pintem essas duas regiões, principalmente de cores diferentes, né, para identificar. Tá? E coloca uma setinha: Roma, Constantinopla, beleza? Tranquilo. Segunda questão: pesquise o significado da palavra patriarca. O que vem a ser patriarca? Pesquisem. Terceira questão: de acordo com o texto, descreva abaixo as características de um sacerdote católico e de um sacerdote ortodoxo. Quais são as características de um sacerdote católico e características de um sacerdote ortodoxo? Tá lá no texto, lá naquela tabelinha lá que eu mostrei para vocês, ok? Muito tranquilo, né, gente? Ó, um beijo e a gente se vê na próxima. Um abraço para vocês.